Bom, gente, nessa aula nós vamos falar sobre o processo de emancipação política do Brasil, né? O processo de independência do Brasil, como que completa agora, no ano que vem, né, em 2022, o seu bicentenário. E esse é um assunto muito importante que a gente precisa sempre estar revisitando e analisando. Então, nós vamos ver aqui, né, o título da aula, Independência ou Morte, a célebre frase, né, proferida por Dom Pedro, no que teria sido o momento da declaração, da proclamação da independência, mas mais importante para a gente aqui, a formação do Estado Nacional Brasileiro. Né? Quando, como se forma, em que circunstâncias e quais interesses, principalmente, estavam envolvidos, né, nesse processo de formação do Brasil, do Estado Nacional Brasileiro. Inicialmente, eu abro aqui com duas imagens. Uma delas aqui, à minha direita, produzida mais próximo ao momento, né, da independência, né, ela é de 1844, essa imagem. E aqui a outra, produzida mais tarde, né, já no ocaso, no finalzinho do Império, em 1888, fica pronta a obra célebre do Pedro Américo, Independência ou Morte. Nessa obra do Pedro Américo, que é a mais conhecida de todos nós, que está no Museu Paulista da USP, é apresentado, primeiro que é uma tela gigantesca, né, com cerca de 7 metros de dimensão, e busca trazer ali uma visão gloriosa, uma cena épica, quase como se fosse uma cena de batalha, né? Mostrando ali soldados em movimento, né? A imagem tem bastante ação e busca mesmo dar um sentido heróico ao momento da independência, da fundação, né, do Brasil, tendo destaque ali para a figura de Dom Pedro, montado a um cavalo de batalha, uma cena empunhando a espada, então, e gritando independência ou morte. A outra imagem, ela foi produzida antes, em 1844, por um francês, né, o François-René Moreau. Ela está no Museu Imperial de Petrópolis e ela, ao contrário da primeira imagem que trazia uma cena de batalha e etc., a segunda já tenta, na verdade é a primeira, né, no tempo, que tenta imprimir uma visão mais... a ideia de que a independência foi um movimento popular, que contou com a participação popular. A gente vê ali o que seriam pessoas do povo, né, embora... os personagens retratados na imagem aparentem mais se pareçam mais, né, com a população camponesa europeia do que propriamente que seria a população a população brasileira, né? Você não vê ali a presença de negros, a presença de indígenas, né, de mestiços, caboclos, né? Você não consegue identificar nem a paisagem parece ser uma região tropical, enfim, tem umas palmeiras no fundo, né? E você tem uma população ali indicando, né, que houve uma participação popular nesse processo de independência, o que também não corresponde muito à realidade do que foi o processo de independência. Temos uma outra imagem aqui à minha esquerda que representa uma cena da Guerra de Independência do Brasil na Bahia, que antecedeu, inclusive, ao processo de independência, ao 7 de setembro. Ainda no início do ano de 1822, um conflito, né, entre os partidários da coroa portuguesa, né, e os que apoiavam Dom Pedro e que defendiam a independência, a emancipação política do Brasil, o rompimento com Portugal, né? Essa imagem aqui foi produzida já no século XX, né, na década de 1930, na virada da década de 20 para da década de 30, por um pintor fluminense, né, do Rio de Janeiro, de Niterói, Antônio Parreiras. Essa obra foi encomendada pelo governo da Bahia, ela está no Palácio do Governo da Bahia, no Palácio Rio Branco, em Salvador, e que mostra, e aqui em detalhe, né, procura dar destaque à morte de um tambor, né, ou seja, um militar que lutou na Guerra de Independência, é responsável por dar o toque do tambor, o tambor Soledade, que era o nome dele, e no momento em que ele morre, né, num dos confrontos com as tropas portuguesas, ele sendo acudido ali por um soldado, etc., né, indicando aí a presença, né, e que de fato houve, né, de populares, de negros, mestiços, no processo de independência da Bahia, que começa pela região de Cachoeira, de Santo Amaro da Purificação,
onde começa esse movimento pela independência lá. Mas, de todo modo, voltando ao grito do Ipiranga de Dom Pedro, né, há relatos de testemunhas de que o episódio em que Dom Pedro teria gritado independência ou morte, na verdade ocorreu diante de um número bem menor de pessoas, né, uma comitiva bem menor, não havia tantos soldados assim, não foi nada tão épico assim. Aconteceu nas margens do riacho Ipiranga, numa viagem de retorno, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Dom Pedro não montava um cavalo, né, como a imagem mostra, um cavalo de guerra e tal. Ele, na verdade, estava montado numa mula, né, um animal mais adaptado para aquele tipo de viagem. Enfim, não foi nada heróico, né, como se tenta mostrar, né? Mas então, nós precisamos compreender, né, que esse processo de emancipação política do Brasil não foi um ato heróico isolado de Dom Pedro. Ele, ao puxar a espada e gritar independência ou morte, ele não tem poderes mágicos de automaticamente criar um país, né, uma dimensão tão grande, né, como toda a América Portuguesa, se tornar de uma hora para outra um único país, né? Também, então, quer dizer, não foi um movimento também que aconteceu ao mesmo tempo no Brasil inteiro. Houve conflitos em diferentes regiões, em diferentes momentos. Não foi um movimento pacífico também, portanto, como às vezes a gente é levado a imaginar, né? Houve guerras, houve conflitos entre os defensores do rompimento total com a coroa portuguesa e os soldados portugueses em diferentes capitanias, como na Bahia, a gente viu aqui também no Maranhão, em Pernambuco, guerras pela independência e que ocorreram tanto antes do 7 de setembro de 1822, como também depois, né, do grito do Ipiranga. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar agora e sobre a formação do Estado brasileiro resultante disso e o que foram esses primeiros tempos do Brasil enquanto um Estado nacional emancipado politicamente do domínio português, que nós chamamos de primeiro reinado, e posteriormente o período regencial, que é quando se conclui, né, esse processo de formação desse Estado brasileiro.